Olá, estimados alunos, mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade aos nossos assuntos, né? E estamos tratando do federalismo brasileiro, dos entes federativos, ou seja, da organização do Estado brasileiro, que faz parte do título 3 da Constituição Federal de 88. Vamos prosseguir. Hoje vamos falar sobre Distrito Federal e Intervenção Federal, para fecharmos esse assunto. Só dar um recado para vocês importante, mais uma vez lembrar, a primeira avaliação, a primeira unidade, o assunto da avaliação da primeira unidade vai até municípios. Lembrando para vocês, o assunto da avaliação da primeira unidade vai até municípios, tá, gente? Então, para a gente não ter nenhum tipo de, fazer com nenhum tipo de dúvida, vai até entra municípios, tá? Vai até municípios, incluindo municípios. Ok, pessoal? Vamos seguir então. Bom, gente, o último ente federativo é o Distrito Federal. O Distrito Federal que está situado no meio do país, né? E ele foi criado de maneira estratégica. A capital era Rio de Janeiro. E aí o Brasil ele programou a criação de uma capital no centro do país. Aí foi reservada uma área que pertencia ao estado de Goiás. E lá foi construído o Distrito Federal, com Brasília sendo a capital federal. Então, o artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, diz que Brasília é a capital federal do Brasil. Ou seja, Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. E Brasília está situado no Distrito Federal. Bom, Brasília, pessoal, ou melhor, o Distrito Federal, ele tem uma lei orgânica. Vamos falar dela depois, mais na frente, e até um ponto polêmico, mas ele tem uma lei orgânica, e essa lei orgânica, no seu artigo 6º, ela diz que Brasília é a sede do governo do Distrito Federal. E aí a gente vai se reportar primeiro a isso, as particularidades do Distrito Federal, e depois falar um pouco sobre essa questão de Brasília e da lei orgânica. Bom, Distrito Federal é uma unidade federativa autônoma, ou seja, um ente federativo, junto com os municípios, com os Estados-membros. O Distrito Federal, ou DF, como é mais conhecido, ele compõe o rol dos entes federativos brasileiros. Tá? O Distrito Federal, pessoal, está localizado na região centro-oeste do Brasil, e a capital é Brasília. Tá? É uma região, é uma unidade federativa federada autônoma, ou seja, não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. O Distrito Federal, assim como os Estados-membros, os municípios, eles têm autonomia. E em relação a essas autonomias, vamos encontrar a auto-organização, que é exatamente a lei orgânica, está no artigo 32 caput. Vamos falar dela depois aqui com vocês. Tem também o autogoverno, ou seja, no Distrito Federal existe um poder executivo, pessoal, que é o poder executivo distrital. Então, nós temos no Brasil o poder executivo federal, o poder executivo estadual, o poder executivo municipal e o poder executivo distrital. Certo? Bom, por ter um poder executivo próprio, o Distrito Federal, assim como acontece com os Estados-membros, ele tem um governador e um vice-governador. Ou seja, ele não é governado por um prefeito. Os prefeitos governam os municípios. Os Estados-membros e o Distrito Federal são governados por governadores e por vice-governadores. O Distrito Federal também tem um poder legislativo próprio, que é o Poder Legislativo Distrital. A Casa Legislativa do Distrito Federal, pessoal, é a Câmara Legislativa Distrital. Repetindo, a Casa Legislativa do Distrito Federal é a Câmara Legislativa Distrital. Então, nós temos o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que é a Casa do Poder Legislativo Federal. As Assembleias Legislativas, formadas, que é uma casa só, que é o Poder Legislativo dos Estados-membros. As câmaras municipais, ou câmaras de vereadores, que são as casas legislativas dos municípios, e o distrito, e a Câmara Legislativa Distrital, que é a Casa Legislativa do Distrito Federal, certo?
Lá na Câmara Legislativa Distrital, nós temos os parlamentares distritais, que são os deputados distritais. Na Câmara Legislativa Distrital, nós temos os parlamentares distritais, que são os deputados distritais. Ok? Bom, esses parlamentares distritais, eles vão criar as leis distritais. Tá? Então, vamos lá. Senadores e deputados federais criam as leis federais. Deputados estaduais criam as leis estaduais. Vereadores criam as leis municipais. E deputados distritais criam as leis distritais. No Distrito Federal, gente, não há município. Lá não existem municípios. Certo? Lá nós temos Brasília, certo? Que é a capital federal, que é a sede do governo do Distrito Federal, tá? Que é a capital do Distrito Federal, que é Brasília, e temos as cidades satélites, que ficam ao redor de Brasília, tá? Em torno de 30 cidades satélites, né? Gama, Taguatinga, certo? Guará, Ceilândia, Samambaia, ou seja, nós temos várias cidades satélites ao redor de Brasília. Mas essas cidades satélites, elas são regiões administrativas, elas não são municípios. Lá não há uma prefeitura municipal nessas cidades satélites. O que existe lá é um prefeito administrativo, um prefeito que é designado pelo governo do Distrito Federal, mas ele vai gerir uma região administrativa, ele não vai gerir um município, pessoal. Os municípios só existem nos Estados-membros. No Distrito Federal nós temos Brasília, que é a cidade capital do Distrito Federal, certo? E nós temos as cidades satélites ao redor de Brasília. Brasília é a cidade principal e temos as cidades satélites. Não existe município no Distrito Federal. Aí nós temos o governador do Distrito Federal e temos os prefeitos das cidades satélites, mas eles não são prefeitos municipais, são prefeitos de regiões administrativas, certo? Bom, no Distrito Federal nós também temos um poder judiciário, que é o poder judiciário do Distrito Federal e dos territórios federais. Hoje nós sabemos que hoje não existem territórios federais, né? O governo federal, a Constituição Federal, ela transformou os últimos que existiam em estados-membros, mas eles podem voltar a existir. Inclusive temos muitos projetos para para a regulamentação de territórios federais, novos territórios federais no Congresso Nacional, mas por enquanto não existe nenhum, tá? Mas de qualquer maneira o Poder Judiciário Distrital ele atua no Distrito Federal, e aí se os territórios federais voltarem a existir, ele também vai atuar com relação aos territórios federais, tá? Com relação à auto-administração e auto-legislação, vamos falar mais à frente, são as competências legislativas e não legislativas. Bom, pessoal, com relação à competência administrativa, assim como acontece com os estados, membros, municípios e União, o Distrito Federal também tem competência administrativa, são as governamentais, ele tem a competência administrativa comum, que é aquela competência comum aos 4 entes federativos, que está no artigo 23 da Constituição Federal, que nós vimos lá quando estudamos a União. Então, não precisa nem a gente relembrar, a gente já viu isso aí, só para relembrar um pouco, são aquelas competências governamentais que todos os entes, incluindo a União, inclusive a União, todos os entes federativos mais a União, eles trabalham nessas frentes, nessas políticas públicas ao mesmo tempo. E aí vamos lembrar da questão do meio ambiente, preservação do meio ambiente, preservação da fauna, da flora, que é uma competência de todos, União Federal, governos, estados-membros, municípios e também o Distrito Federal. Com relação às competências legislativas, o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição diz que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Por quê? Porque o Distrito Federal, primeiro, ele corresponde ele está na mesma hierarquia dos estados-membros, certo? Então, o Distrito Federal está na mesma hierarquia dos estados-membros. E o Distrito Federal não possui municípios, por isso que ele adquire todas as competências legislativas dos estados-membros e dos municípios. A primeira competência legislativa é exatamente aquela que a gente falou,
em relação à elaboração da sua lei orgânica, né? A lei orgânica do Distrito Federal, gente, é a lei mais importante do Distrito Federal. Ela funciona como se fosse uma Constituição do Distrito Federal. E aí é onde entra o tema polêmico. Para alguns autores, como o Distrito Federal tem a mesma hierarquia dos Estados-membros, ele deveria ter uma Constituição distrital, assim como os Estados-membros têm uma Constituição estadual. Mas não, a Constituição Federal diz que o Distrito Federal tem uma lei orgânica. E por quê, gente? Porque o Distrito Federal ele é uma unidade. Assim como os municípios são uma unidade, o Distrito Federal também é uma unidade. Por isso que os municípios têm uma lei orgânica e o Distrito Federal tem uma lei orgânica, porque, assim como acontece com os municípios, o Distrito Federal é uma unidade. Ele não é formado por entes federativos, como acontece com os estados. Os estados-membros são formados por municípios, que são entes federativos. Por isso que os estados não são uma unidade com relação a entes federativos. Eles são formados por unidades, que são os municípios, e por isso que eles têm constituições estaduais. Já o Distrito Federal não tem municípios, então ele é uma unidade. Por isso que ele não tem constituição distrital, e sim lei orgânica do Distrito Federal. Mas ela é considerada uma constituição distrital. Com relação às competências legislativas, temos a competência residual, que é aquela mesma dos Estados-membros, pessoal. Ou seja, a nossa Constituição Federal adotou o modelo estadunidense, lá existe um sistema chamado Sistema Residual de Competências, onde a Constituição Federal, nossa Constituição Federal, vai elencar as constituições vai elencar as competências legislativas da União. As que sobrarem, as residuais, vão para os Estados-membros e também para o Distrito Federal. E aí, como nós vimos, eles vão regulamentar a questão do gás canalizado, o que é uma competência estadual, também é distrital. E só lembrando que eu não coloquei lá na administrativa, mas vale ressaltar que a competência para comercialização de gás canalizado é uma competência administrativa do Distrito Federal, porque ela é uma competência residual dos estados, por isso é uma competência residual do Distrito Federal. Por quê? Porque toda competência residual que é dos estados também é do Distrito Federal. Vamos à frente. Bom, gente, a terceira competência legislativa é a competência delegada. Essa competência é aquela que nós vimos lá nos Estados-membros, onde a União poderá autorizar os Estados-membros a legislarem sobre competências, sobre questões específicas de competência privativa da União. Nós aprendemos que a União tem uma competência legislativa, que é chamada de competência privativa, né? É a competência legislativa privativa da União. Então, nesse caso, a União ela vai ter uma competência legislativa privativa e, em caso de necessidade, ela pode delegar essa competência legislativa privativa aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Né? Direito penal, legislar sobre direito penal, sobre direito civil, sobre direito processual. Tá? São competências legislativas da União, privativas da União. Mas elas podem ser delegadas também ao Distrito Federal, está no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. E lembrando que, para que a União Federal possa delegar uma competência legislativa privativa ao Distrito Federal, assim como acontece para os municípios, tem que ser por lei complementar federal, ou seja, o Congresso Nacional tem que aprovar uma lei complementar federal para que essa competência possa ser delegada ao Distrito Federal. A quarta competência, pessoal, é a competência legislativa concorrente. É aquela também que nós vimos lá em relação à União, em relação aos Estados-membros, onde em determinadas matérias, como por exemplo em relação à educação, em relação ao patrimônio artístico, histórico, cultural, né? A União ela legisla junto com os Estados-membros, né? A União legisla junto com os Estados-membros, certo? E também junto com o Distrito Federal e a União, Estados-membros e Distrito Federal, eles legislam concorrentemente sobre aqueles assuntos do artigo 24 da Constituição. Sendo que, como nós aprendemos, lá cabe à União legislar com relação àqueles assuntos em relação a normas de caráter geral, gente. São as normas de caráter geral. E cabe aos estados e também ao Distrito Federal, na competência concorrente,
legislar com normas de caráter específico. A União legisla sobre aquele assunto com normas de caráter geral e o Distrito Federal legisla sobre aquele assunto com normas de caráter específico. Tá certo? Temos a competência legislativa suplementar, artigo 24, parágrafos 1º ao 4º. É aquela mesma dos Estados-membros, gente, que acontece quando há uma inércia legislativa da União. E aí vamos lembrar das aulas sobre os Estados-membros em relação à competência suplementar. A competência suplementar ela se subdivide em duas, certo? Em duas. Competência suplementar complementar e competência suplementar supletiva. Competência suplementar complementar e competência suplementar supletiva. Quando acontece a competência suplementar complementar? Quando houver uma inércia legislativa da União, mas essa inércia ela é parcial, ou seja, na competência concorrente, a União criou a lei geral, mas a lei geral é incompleta. Aí cabe ao Distrito Federal exercer a competência legislativa suplementar complementar para complementar a lei geral que a União criou, que está incompleta. Já a competência suplementar legislativa suplementar supletiva, pessoal, que é o segundo caso, acontece quando? Quando há uma inércia total da União, ou seja, a União não criou a lei geral sobre aquele assunto. Então, cabe ao Distrito Federal, através da sua competência legislativa suplementar supletiva, criar toda a lei geral, porque a União não criou. É uma inércia total da União. Com relação à competência de interesse local, gente, é aquela que nós falamos na aula passada sobre os municípios, né? Como, por exemplo, em relação ao transporte coletivo, né? O transporte coletivo dentro do Distrito Federal, em Brasília e nas cidades satélites. Isso é uma competência de interesse local. Então, quem vai legislar é o próprio Distrito Federal, porque é uma competência de interesse local, com relação ao trânsito, com relação à saúde, porque são assuntos de interesse local. Lembrando que o interesse local não é um interesse exclusivo, nós vivemos em uma federação. Tudo que é de interesse do Distrito Federal também é de interesse da União, por isso que é um interesse predominante. São assuntos predominantes para o Distrito Federal em relação à União. Está regulamentado no artigo 30, inciso 1, combinado com, esse Czinho aqui a gente já sabe, né, pessoal? Esse C aqui, C/C, nós aprendemos que significa, nesse caso, combinado com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá certo? Bom, e aí, por fim, a competência tributária expressa, que é aquela do artigo 155, né, que traz os tributos. E aí nós também falamos do 156, que são dos municípios, porque o Distrito Federal absorve as competências dos estados e dos municípios. Então, o Distrito Federal ele tem competência para arrecadar, cobrar os impostos que são estaduais, né? O imposto de transmissão, causa morte e doação, o ITCMD, que nós vimos na aula sobre estados, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, que também nós vimos na aula sobre os estados, e o imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, que é o ICMS, que também nós vimos nas aulas dos estados, ou seja, esses impostos que são estaduais também são impostos de competência distrital. E os impostos municipais, que são o IPTU, que nós vimos na aula passada, o Imposto Predial Territorial Urbano, né? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, são impostos municipais, também são impostos distritais. Ok, gente? O Distrito Federal, ele arrecada esses impostos, cobra esses impostos e ele emprega em políticas públicas dele